Fala pessoal, muito bem-vindo a mais um Gamecast Trade Show diretamente aqui dos estúdios do Gamecast. Muito boa tarde. Aliás, não sei quando que vai sair. Boa tarde, boa noite, bom dia. Mari Damasceno, tudo bem? Tudo bem, e você, André? É uma honra estar aqui com você. Legal, né? E melhor ainda, não tá o Indec, né? Olha só que beleza, né? Estamos aqui, tá de férias mais uma vez, é a quarta do ano e tal. Ele saiu de férias, pediu aí, falou, acho que ele tá lá descansando, mas vai estar assistindo a gente, com certeza. Com certeza, vai estar lá com as filhotas, passeando e assistindo a gente. Então vamos lá, poxa, hoje um papo super especial. A gente já fez uma gravação de Gamecast lá atrás, um dos únicos Gamecast nossos que não foi pro ar. Lembra que deu problema no som, né? Então vai ser ótimo aqui estar falando de novo com ele, um cara, um trader, um cara que gosta de ações, assim como eu, prefere ações até mercado futuro e que, cara, tem muita história de mercado, tem uma empresa super valiosa, de muito valor, que ajuda muito o trader. Além disso, é um trader de muito sucesso também, então vai ser um prazer falar hoje. Apresenta o Hoje a gente vai receber aqui Dani Braga. Aê! Seja bem-vindo. Cara, eu tava acompanhando aqui no Gamecast, né? Acho que gravação a gente fez aquela realmente lá em Florianópolis, né? E eu desconfio, André, que vocês não deixaram ela Você já falou isso outras vezes. Pela quantidade de besteira que eu falei. Não, cara, foi super legal. Eu fui censurado, hein? Foi censurado. Disso, cara, a gente teve 2 Gamecasts que não foi pro ar, os dois por problema de som. Aquele dia, a gravação eu escutei. Tava na feira e pegou muito mais o som externo do povo, falando, vamos lá, tá começando a palestra, e vocês quase não apareceram. Foi por conta disso, fique tranquilo. Tá bom, vou acreditar. Agora a gente vai resolver isso. Vou acreditar nisso. Tá. Mas você teve na arte do trade, né? Eu vi você falando que começou em 2005. Foi mais ou menos quando eu comecei também a pensar em trade, porque até então eu estava ainda naquela coisa de longo prazo e tudo mais, até que a China, aconteceu não sei o que na China em 2015, ela caiu durante umas 2 semanas, que a gente caiu uns 30%. Eu falei, cara, eu não sei nada, eu só tô ganhando porque esse troço tá subindo, eu preciso aprender. Foi aí que eu comecei também, foi lá. Você falou de um fórum também, é um fórum de uma antiga corretora do Unibanco, da InvestShop, era lá que você... Então, na verdade, vamos lá, eu comecei a operar quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, tá? Eu comecei a trabalhar na Lopes Filho, que é uma consultoria de investimentos, cara, que é uma casa que ela revela diversos talentos aí pro mercado. Né? Sensacional. E lá eu comecei como estagiário, eu era o estagiário que podia operar. Ninguém na empresa poderia operar, só eu tinha liberdade de operar, que eu fui conquistando ali no carisma com o pessoal, né? E lá foi uma grande escola, porque lá eu tinha contato com análise fundamentalista, com análise gráfica, e ficava o tempo todo perambulando pela empresa em contato com esses analistas que me ensinaram muito, né? Pra galera que nem faz ideia de como é que era aquela época, o que a gente operava em 2005? Cara, porque não tinha, se tinha, não tinha liquidez, não tinha contrato futuro de índice, não tinha alavancagem, não tinha nada, né? Não podia vender, era a primeira corretora que deixou vender foi a Interfloat, se eu não me engano, né? Então era só comprar, né? Esse é um grande ponto de atenção que eu chamo, né? E eu me preocupo, né? Hoje, o primeiro lugar que as pessoas começam a operar é no mercado futuro alavancado. É como se você começasse a jogar um jogo de videogame no modo super hard, né? Cara, não dá, é complicado. A alavancagem é um negócio que mata, né? Vamos lá, quer ver? Os fundos da história que já quebraram, os operadores que quebraram na história, o que eles estavam fazendo? Eles estavam alavancados. Então, eu gosto muito da ideia do trader começar sem alavancagem, com zero alavancagem, com ações, com swing trade, para depois evoluir para outros mercados. Depois ele está avançado, porque no final das contas, se a gente analisar o mercado de futuro, ele acaba te enganando ali, né? Porque você, são 10 contratinhos, são 15 contratinhos, mas vai olhar o notional disso. É um financeiro enorme que você está exposto. E as ações não. Quando você boleta uma ação, você sabe que você está boletando ali, cara, R$1 milhão de Petrobras. Opa, você tem uma sensação. A sensação de alavancagem é muito menor quando você está operando futuros. Isso é um perigo. Então, eu sempre tento instruir as pessoas
para tentar operar, começar pelo swing trade, começar com ações, e aí depois acaba evoluindo. Naquela época a gente fazia muita operação com ações com zero alavancagem, não tinha nada. Naquela época, antes do split da Petrobras, ela valia, por exemplo, R$80. Pra você comprar 1.000 ações, mesmo que você fosse no day trade, você tinha que ter 80 mil na conta, né? Então a gente acabava indo para outras coisas como ações de menor liquidez, né? Forjas Taurus, tinha Telebrás, Telb 4. vários ativos. Assim, tinha. E o engraçado é que esses fóruns que você citou eram fóruns que eram lotados de pessoas operando esse tipo de ativo. Raramente alguém perguntava, dá uma análise de Ambev, esquece. Era só a análise dos ativos mais micos mesmo, assim, de segunda linha, terceira linha. Eu não participei tanto desse fórum, eu participava do fórum da ADVFN, não sei se você se lembra dele. Sim, o fórum da TVFN, inclusive, é onde a Nomus tem diversas parcerias, né? E tem dois parceiros que a gente já teve, enfim, que foi o Rei dos Micos. Rei né? dos Micos, tem um fórum que até hoje que tem... até é super famoso na ADVFN, e o próprio Palex, né? Também estava lá. São assim, cara, cansei de perguntar para eles a análise dos ativos, e eu como trader ali, aspirante, o que eu fazia, tá? Uma coisa legal. Eu perguntava até pro Góes também, o Góes que... O Góes, ele ficava na corretora... O InTrade. Então, quando pegava os pontos, né, dos ativos ali, eu fazia minha análise, mas perguntava para eles. E aí, quando eles diziam exatamente os pontos, aí eu ia pro gráfico e entendia, ele disse esse ponto aqui por causa disso, por causa daquilo. E aí, até que eu conseguia absorver tudo que eles faziam ali, né? Então, quando eu já sabia exatamente os pontos que eles iriam me falar, aí já, legal, tô aprendendo. Aprendendo. Né? Isso era legal nesses fóruns. E você trabalhava, você falou, no Safra, é isso? Então, eu trabalhei no Banco Safra. Não, nessa época no Lopes Filho. Filho. Não, Lopes Filho, fiquei até 2007 na Lopes Filho. E aí, quando eu fui trabalhar na mesa do Safra para atender clientes private, e ali eu comecei no próprio Lopes Filho eu já era analista, né? Eu deixei de ser um estagiário para ser analista, e no Safra fui ser operador de pregão mesmo. Legal. Da mesa, broker. Atendi os clientes de alta renda da instituição. Fiquei lá até 2010. Legal. Bom, então você passou pelo crash de 2008... Eu imagino que para broker deve ter sido um período bem complexo, né? E nas mesas... Gente, olha, uma das galeras que mais trabalham no mercado é o broker. Raramente ele sai para almoçar, geralmente ele come, aqui pelo menos na XP, né? A maioria come, pede, tem uma pessoa que passa, olha, o que você vai querer comer hoje? Aí o cara pede a comida, por quê? Porque o cara recebe a demanda, atende o telefone, é o cliente falando, cara, você precisa comprar 1 milhão de papéis de Usiminas até o final do pregão. E ele, quanto mais baixo for o preço médio que ele tem no final do dia, mais ele é valioso, né? Então ele não pode tirar o olho para aproveitar a oportunidade, porque no final do pregão ele tem que ter comprado 1 milhão de Usiminas, né? Então esse é um trabalho realmente pesado. Então você ser broker numa época de crise, que a volatilidade está enorme, né? Deve ser uma escola legal, né? É uma escola muito legal, assim, ter passado por 2008, um circuit breaker atrás do outro, foi uma grande escola. E assim, na vida você vai, depois mais tarde teve Covid, muitos eventos que você acha que jamais aconteceu com você, sabe? Você passar por isso tudo, cria uma casca muito importante. Né? Te cria a sensação de que você já viu tudo, por exemplo? Passou 2008, você falou, não, essa daqui eu já vi o caos. Próxima vez que vier o caos, não vai ser da mesma forma. E aí veio, por exemplo, Covid, e isso gerou, foi outro rolê, outro caos. Te deu essa sensação de que agora dá mais casca, certamente, mas você acha que passado isso, olhando daqui para frente, isso te prepara mais para a ideia de que a gente nunca está preparado para tudo? Ou você fala, não, agora eu acho que não importa o que vier, eu já estou tranquilo? Eu estou preparado para um ataque alienígena. Acho que é o próximo passo aí, porque é complicado, né? É difícil você falar, estou preparado para tudo. A vida te ensina que você tem que ter eventos... Eu acho que no caso bolsa em si, né, eu gosto muito de trabalhar com automatização de estratégias. O mercado é imprevisível, né? Situações novas sempre acontecem.
Então é muito difícil responder a pergunta do tipo, você já passou por tudo. Acho que hoje a gente está passando por um problema cibernético mundial, né, onde algumas corretoras estão fora do ar, por exemplo. Então, assim, você tem que estar preparado para tudo. E acho que uma coisa que a gente faz muito lá na Nomos, né, que a nossa empresa é tentar estar sempre a postos e ajudar as pessoas em momentos de dificuldade. Isso você aprende demais ali, sabe? Quem imaginava que um mini dólar ia entrar em leilão, sabe? No meio do pregão, como a gente viu, sabe? Então, como hoje, sistema fora do ar, você tem que assistir o cliente numa oferta pública, como foi no caso de Sabesp, né? Falando em IPO, né? A gente tem momentos aí saudosos né? Nessa época que você já estava trabalhando como broker, né, a gente teve aquela leva grande de IPOs que foi entre 2007, que deu aquela esticada, e aí eu lembro de Bovespa, de BMF, assim, que foram os maiores símbolos, né, porque de VisaNet também, porque teve, assim, o Ricardo tá aqui, ele deve se lembrar muito bem, né? Craque. Esse é o cara... VisaNet teve 19 corretoras e foram suspensas. Corretora suspensa. Quer dizer, putz, cara, era um período muito legal. E como a gente está sem IPO há muito tempo, a Sabesp fez relembrar exatamente do que é possível num momento como esse, né? Você falou que ficou lá até 2010, né? Então conta daí para frente o que você... Depois a gente foi para... o que acontece é que a gente decidiu seguir uma carreira solo, né? Porque a gente é muito focado em bolsa. Nós queríamos empreender, né? Eu acho que o mercado como um todo passou por um movimento de desbancarização, tá? A gente procurou um local que a gente pudesse empreender no que a gente mais amava, que era o mercado. E a gente saiu eu digo a gente porque eram duas pessoas que estavam comigo no Safra e que vieram depois do Safra comigo, foi o Ilan e o Felipe, né, que são sócios fundadores da BRA, né, que depois teve a BS, que a gente fez uma fusão e tem a Nomos hoje, né, junto com a R5 também. Mas nessa época, especificamente, estava o Ilan e o Felipe e a gente saiu, a gente foi para a ICAP, uma corretora inglesa, né? Que estava lá no Rio de Janeiro. Mas estava no Rio. E aí depois, 2 anos depois, a gente foi para a XP, que foi onde a gente fundou a BRA, tá? Que foi realmente na XP quando a gente teve um shopping center financeiro. A gente conseguiu, essa história de é muito fato, legal, né? ter um leque completo para operar, para trabalhar com clientes, sabe? Acho que... Quando veio essa coisa do shopping, no primeiro momento falou de supermercado financeiro, mas logo virou para shopping, né? Porque é uma coisa até muito melhor. Você tem loja de vários tipos de diferentes. vários tipos diferentes. Você tem... E, cara, quando eu fui apresentado para esse projeto, cara, eu falei, cara, isso vai dar certo, né? Porque o brasileiro, ele não tem isso. A hora que ele descobrir que isso é possível, não para o cara de 50, 100 milhões, mas sim para o cara que está começando a poupar, que tem 50, 100 mil, 500 mil, cara, ele vai gostar disso aqui, não tem jeito, né? Porque você tem, dentre outras coisas, liberdade, né? Então, o CDB do banco é o CDB do banco, naquela época. Hoje em dia, os bancos já oferecem outros CDBs. Você não tem, no banco, não tinha CDB de outro banco. Aqui, na XP, você tinha o CDB do que você quisesse, que pagava mais, com menos segurança um pouquinho, com mais risco, que pagava menos, com menos... Cara, eu falei, cara, isso vai dar certo. Foi mais ou menos nessa época aí, nessa virada de 2010 para frente, quando acabou a crise, que a XP também chegou à conclusão de que o mundo era mais do que renda variável, né? Eu tendo, sempre que eu vejo o Guilherme, estou com ele, tenho uma sensação de agradecimento, né? Porque a XP, ela transformou o mercado, né? Ela ter feito isso, quantas pessoas como eu também resolveram empreender, né? Quantos investidores passaram a ter mais opções de produtos depois da entrada da XP e tem o Guilherme ter empreendido com isso, sabe? Eu sou muito grato. Não, muito grato. A transformação do profissional de assessoria veio a partir daí, porque para você que está no mercado depois, né, até 2010, 2011, o assessor de investimentos, primeiro que era chamado de agente autônomo somente, né?
ele era um cara ligado à renda variável, né? Que estava lá ligando para o cliente, convencendo a comprar Petro, vender Ambev, não sei o que e tudo mais, e era só isso, né? Então, com essa mudança, né, o agente autônomo, aquele cara que ia atrás da renda variável, cara, ele passou a ter a necessidade de estudar mais porque ele passou a virar um especialista em investimentos, né? E isso abriu um puta de um leque. É claro que para o cara que gosta de renda variável, na Nomos, provavelmente não, o braço de renda variável ainda é muito relevante. Mas para quem não tinha tanto apego à renda variável, pôde trabalhar com outras tantas coisas e também fazer um serviço bem feito para um cliente que tem um perfil um pouco diferente. Cara, isso mudou tudo e criou uma profissão que eu acho que é muito importante, que é do assessor de investimentos. Eu sempre falo isso, porque, cara, esse cara dá capilaridade ao investimento no Brasil. Eu costumo usar o exemplo do meu pai, né? Meu pai é lá do interior do Tocantins. Ele fez o parto do gerente do Banco do Brasil lá, certo? Ele é médico. Então ele sente segurança em falar com o cara e tudo mais. Quando você falava para ele, pai, bota o dinheiro na corretora que você ganha um pouco mais, ele fala, cara, a corretora é lá em São Paulo, se eu tiver um problema, com quem que eu converso? Uhum. O assessor, agora abriu na cidade do meu pai, lá no interior do Tocantins, uma assessoria ligada à XP lá. Agora ele tem com quem falar, ele tem com quem conversar, ele tem uma assessoria que é mais ligada à renda variável e tudo mais e tal. Mas essa transformação só foi possível por conta da abertura desse leque nesse período que você está falando. Eu acho interessante você falar isso, André, porque eu acho que eu sou muito fruto dessa mudança. Porque lá em 2007, 2008, quando eu comecei a trabalhar, né, eu tinha acabado a faculdade, fazendo estágio, eu já tinha uma cabeça de procurar, eu gostava da ideia de investir em empresas, né, sou formada em química, então eu falava, meu sonho era trabalhar na Petrobras, então eu gostava dessas conversas, só que não era acessível. E foi, com o passar dos anos, eu que era um perfil, eu vim do longo prazo para o trade, eu fiz esse caminho contrário, eu acabei começando a ser impactada por isso. Eu falo, eu acho que eu sou muito fruto dessa mudança. Não sei se teria acontecido comigo, não sei se estaria aqui hoje, né? Se não tivesse acontecido essa mudança. Isso aí. E pegando um gancho, pegando um gancho interessante, nesta época, a mudança foi tão profunda na distribuição de investimentos no Brasil, que todos os agentes autônomos praticamente do mercado, eles deixaram de operar renda variável e migraram para uma distribuição de fundos e renda fixa. Aí criou-se o quê? Um espaço. Um momento em que todo mundo estava indo para um lado, cara, que foi quando lá na BRA, na mesa, a gente teve uma grande sacada. Ninguém estava olhando para o cliente que operava self-service e renda variável no mercado. Ninguém. E aí a gente falou, cara, como a gente se insere nesse mercado? Eu sempre fui trader, desde 2005 opero bolsa, né, praticamente diariamente. A gente vai falar sobre isso bastante daqui a pouco. Tá. E ali a gente encontrou um grande caminho de empreender em algo que ninguém estava olhando. Criou uma grande avenida aberta ali, mas fruto, né, de um movimento muito forte, que foi a chegada do shopping center financeiro, da distribuição de outros investimentos. Que basicamente se a gente, na verdade, todo mundo está criando estrutura legal para atender o cliente de várias coisas, está ficando um gap aqui para o cliente de renda variável. Então, eu quero me aperfeiçoar, criar ferramentas, criar um atendimento para esse cara que opera renda variável, para que esse cara seja bem atendido por mim. Foi mais ou menos essa a oportunidade que vocês enxergaram. Essa ideia. Ninguém estava olhando isso. Isso não existia no mercado. A gente criou um modelo de assessoria próprio que hoje tem algumas centenas de pessoas que fazem esses trabalhos. Que fazem esse trabalho, mas vocês são os maiores, né? Eu acho que em termos de market share aí vocês estão... Eu ia perguntar isso, qual que é o tamanho da Nomos hoje? Hoje a gente tem 4 pontos, super atualizado, tá? Em torno de 4,5% de market share de futuros, né? Ou seja, 4,5% de todos os contratos futuros negociados na Bolsa por pessoa física vem da Nomos. Pô, parabéns. Que número. Obrigado. Parabéns a todos na empresa. Não, com certeza. Tem uma turma boa lá. Tem. Só faixa preta. Mas isso foi em 2014, né? E aí, a BRA, só para lembrar que a BRA ficava no Rio? No Rio. E a BS, que ela, em paralelo à BRA, ela ficava em São Paulo. A Nomos é fruto da fusão. Da fusão dessas duas empresas. Eu me lembro de quando aconteceu, né? Porque eram duas que tinham um perfil parecido e que provavelmente somaram muito juntos, né? Que, assim, por exemplo, pelo menos na minha visão, o crescimento a partir daí é um crescimento num ritmo muito mais acelerado
Porque, enfim, vocês amadureceram também, é normal que aconteça isso, mas eu acho que é uma parceria que deu muito certo, né? Foi uma parceria, porque nós éramos 2 concorrentes. Imagina, você só tem, no universo de agentes autônomos na XP, de assessorias, você só tem 2 operações que trabalham da mesma forma, assistindo o cliente self-service de renda variável. Eram só nós, a BRA e a ABS. A gente poderia muito bem brigar, ficar brigando entre si, né? Só que a gente resolveu unir forças, né? A gente viu que tinha um mercado muito grande, né, a ser explorado, ninguém estava atuando naquilo dali, só a gente uniu força junto à XP, a XP entendeu isso e também utilizou a gente como um braço de ganho de market share, de futuro, etc., porque tinha a concorrência chegando forte naquele momento. Tinha. E a gente, hoje tu vê a quantidade de operações que a gente tem focadas nisso é muito maior. E ali, acho que foi o grande pulo do gato, foi ao invés da gente entrar numa de querer concorrer um com o outro, a gente uniu forças, que mesmo sendo empresas diferentes, né? Não, com certeza. Foi a grande sacada. Legal. Poxa vida, cara, e eu acompanho tudo isso e você tem total razão aqui, tinha essa lacuna aberta. Eu acho que nenhum escritório percebeu essa oportunidade, a XP percebeu, porque nessa época que você está falando, ela tinha uma equipe de análise voltada para esse investidor que era uma coisa impressionante, né? Então, a gente tinha eu, Rafi, Góes, Neto, Alisson, eu vou esquecer Danilo Zanini, Bo Williams, puxa, Igor Rodrigues Luiz, Aliaque Pereira de Sá, enfim, e com certeza eu estou esquecendo alguns nomes assim. Tudo isso sentado, cara, na mesma sala, ou em 2 salas no máximo ali, porque não cabia todo mundo, com salas ao vivo, com um educacional muito forte, trazendo realmente, mostrando o mercado para esse pessoal todo, falando muito de educação financeira, de que coisas, tipo assim, não alavanque no começo, não faça isso, não faça aquilo. E isso trouxe muita gente para o mercado, né? E fez crescer não só a corretora XP do grupo, mas as corretoras que vieram a seguir, que foi a Clear, que foi a Rico, né? E no mesmo momento em que vocês enxergaram também essa possibilidade e fizeram isso através da assessoria, né? Acho que vocês conseguiram muito bem crescer o mercado no sentido de oferecer um educacional muito forte, né, ali no dia a dia, ajudando as pessoas, só que você acabou criando uma lacuna do atendimento. Sim, com certeza. Então a gente supriu a lacuna do atendimento, então nós éramos complementares a vocês. Muitas vezes as pessoas abriam conta na XP porque tinha um puta time de análise, mas não tinha ninguém para atender elas. E o assessor ficava o quê? Fazendo reunião, nunca tinha, porque para atender o trader, para atender o cliente que está operando, cara, não adianta, tem que estar na mesa, tem que, qualquer tipo de problema você tem que atender ele. Sim, e ele não vai te ligar no dia a dia para te falar o que você... Não, cara, ele só vai te ligar quando der algum problema. E olha só, e não é atendente de HB, não é um chatbot, tem que entender do que está falando, porque você tem problema de plataforma que não é tão simples de resolver assim. E você está no calor da operação. Você está com uma operação aberta. E aí? Cara, ele tem que te entender. Lá na Nomos, cara, se você entra na empresa assim, cara, você vê diversas plataformas de Profit Chart aberta. O pessoal opera. A gente libera os nossos assessores para operar durante o dia. São traders que estão ali e atendem um trader. Acho que de trader para trader. Acho que foi isso que a gente conseguiu crescer. E o trader, ele fica muito naquela de operar em casa, sozinho. É um agente solitário. Então a gente conseguiu ali ter na figura do assessor trader uma forma de compartilhar ideias, de sugerir, entender o que ele está fazendo, sugerir algum tipo de conteúdo. Então a gente foi muito suprindo um atendimento super especializado. Foi ali que a gente surfou e ninguém estava fazendo. Tudo ali, depois de 4, 5 anos, é que começaram a surgir algumas operações com esse viés. Não, com certeza, com certeza. Você tem toda a razão. A gente estava lá com 1000 pessoas na live. Não tem como você dar atendimento. Você fala para aonde que você acha que tem compra e tem venda. Agora, se o cara clicou e não entrou a ordem, não tem como você resolver, né? Então... E acontece muitas vezes, eu estou aqui às vezes umas vezes por semana na Arena e já aconteceu de eu estar ao vivo e dar problemas de plataforma, né? Não estou conseguindo subir ordem e você está ao vivo, você está analisando, então o máximo que você pode fazer é dar um direcionamento para qual caminho.
E essa questão do público trader, eu sempre falo, é muito diferenciado mesmo, exatamente pela velocidade que você precisa atender. Tipo, se o cara tá preso na hora e não consegue zerar, isso pode ser a diferença entre ele ganhar ou perder naquele dia. Então, naturalmente, é um público que requer essa atenção especial. Mas lá, olhando para essa operação, como você tem traders do outro lado, o pessoal auxilia até nessa questão de... Acredito que todo mundo que é trader sabe essa questão do emocional, né? Percebe o cara tendo dias de fúrias e outras coisas. Também tem essa conversa de assessoria com vocês lá? Como é que funciona? Tem muito essa conversa, muito, porque a gente lida com pessoas que às vezes estão operando demais, né? Elas não estão tendo bons resultados e a gente tenta ajudá-las de todas as formas. A gente tem mentorias que a gente oferece com os nossos analistas, um período, meia hora, às vezes 1 hora, com ele para ajudar essas pessoas. Muitas vezes cansei de bloquear clientes, de limitar a quantidade de contratos futuros de cliente, porque ele não estava sabendo lidar com a alavancagem, tá? É o assessor tentando ajudar de verdade, é o assessor indo contra a receita que ele ganha, porque eu bloqueava a conta do cara. A gente faz isso às vezes, cara, você não pode mais operar aqui, desculpa, se você continuar assim, não tá legal. Ou então sugere, cara, por que você não limita a quantidade de contratos futuros? Você pode limitar aqui. Agora na XP, inclusive, tem um controle de perdas e ganhos que é fenomenal. Que é fenomenal, que dali ajuda demais. Você limita a tua perda por operação, por contrato, te dá insight, ativo. Né? Que hora que você está ganhando, que hora que você está perdendo. De repente você acha que o bom é operar contrato futuro de índice, mas você ganha no dólar, no índice você perde, você não consegue enxergar isso. Tem tudo isso nesse controle. Aí se você quer anti-XP, cliente Nomos, procure isso. Fale lá com o assessor, né? Com a assessoria vai poder porque isso é uma coisa que ajuda demais, né? Nessa empreitada de ser corretora, né, que a gente está agora, a gente começa a ter um pouco mais de informações dos próprios clientes, e a gente está agora com uma mesa de atendimento bem diferenciada. Assim, a gente tem buscado ter mais informações do dia a dia do cliente, de perdas, de ganhos, para poder ajudá-lo de forma melhor. O cliente que tem um ganho muito forte, né, a gente acha, às vezes comenta com ele, conversa com ele nesse momento. Calma, né? Amanhã calma, tá? Não se emociona. Ganhou 100 mil hoje. O dia seguinte é perigoso. Quando você vê perdas sucessivas, porque a gente não quer perder o cliente. Claro. Né? O melhor cliente é qual cliente maravilhoso? É o cliente que opera muito e que está sempre ganhando. Né? Essa é a ideia. Né? Então, é o que é o melhor cliente para a corretora. Tá? Então, a gente precisa que o cliente ganhe dinheiro. Essa LTV dele, ela seja maior longa, possível, maior possível. Que é o tempo de vida do cara no mercado. Né? Então, pessoal, e é engraçado, assim, porque no fundo a gente quer muito bem o cliente mesmo, porque a razão da gente existir é o cliente, né? Mas não é só por isso, é porque custa caro você conquistar clientes, né? Então, quando ele vem para a tua operação, cara, você não vai trabalhar para ferrar o cara, fazer receita esse mês com corretagem, no outro mês o cara não ter mais dinheiro. Você quer que esse cara fique durante os próximos 20 anos. Por quê? Porque, primeiro, se ele ficar, ele vai estar ganhando dinheiro, ou seja, ele vai estar feliz, ele vai continuar deixando, às vezes, menos taxas, mas vai continuar com você pro resto da vida. E, cara, é um troço onde todo mundo ganha. A bolsa ganha, a corretora ganha, a assessoria ganha, o cliente ganha. Tá todo mundo feliz, né? Então, quando você consegue dar algum auxílio para fazer esse cara virar a chave, é realmente sensacional. Um ponto até que eu vou comentar agora, aproveitando que o Ricardo está aqui, a gente faz um grande estudo de base, né? E a base que a gente tem indicações dos alunos do Ricardo é uma das maiores que a gente tem LTV dali, porque o Ricardo ele opera long and short, ele trabalha com robôs, operações automatizadas, que são operações que fazem o cliente ter resultado positivo, entendeu? É um negócio bem legal, acho que até tá aqui, foi até coincidência, mas esse estudo de base foi do caramba lá, a gente olhou lá e viu, cara, o Ricardo tava super bem posicionado lá nas cabeças de LTV. A gente conseguia também isso, principalmente na época que eu estava na Rico lá, a gente fazia muito esse estudo quase todos os meses, e como é bom ver que, tipo assim, às vezes eu falo algumas coisas, parece que o cara... Então, hoje de manhã eu falei, gente, pelo amor de Deus, todo dia tem pregão, mas hoje não opera, tá tudo fora, tá tudo... Se não tá fora o seu, vai cair e tudo mais e tal, não sei o quê.
Aí daqui a pouco o cara fala, coloquei a ordem aqui e não entrou, eu não sei se entrou, aí entrou 3 vezes seguidas. Aí fala, porra, ninguém me escuta, mas escuta. Então o cara acaba te escutando. Mesmo que você fale para 100 só 5 te escute, mas é 5 que você consegue ajudar, né? O nosso trabalho é muito assim, sabe? A gente tenta salvar as pessoas, né? Como o dedo no gatilho, quem tá é o próprio cliente, a gente não consegue salvar todo mundo. Mas se a gente salva aqueles 5 ou 10% ali, já é super gratificante. Tá. O nosso trabalho é esse, a gente busca isso de verdade, até porque se não tivesse esse propósito por trás, a gente não teria construído o que a gente construiu. Foi sempre com esse propósito. As coisas sempre surgiram muito, muito ao acaso, mas sim, ao acaso do tipo, você foi querendo ajudar as pessoas, você foi construindo uma coisa muito boa, porque existia uma necessidade, estava ajudando as pessoas e foi crescendo, e assim a gente tem que seguir. É porque quando você é trader, assim, você tá vendo a coisa funcionar para você, é muito difícil você ver as pessoas fazendo besteira que você sabe que no longo prazo aquilo ali não vai se sustentar, então acaba tendo muito esse senso de servir, né, de ajudar, de ensinar. Por isso que eu acho que muita gente acaba fazendo isso, né, transitando, quem gosta mesmo do mercado, de ensinar ou de construir comunidades, né, para ajudar o pessoal a passar por essa barreira, né, que são essas barreiras de aprendizado. Mas muito legal. E a profissão de trade também é muito solitária, então essa coisa da comunidade é muito importante, porque, cara, como é bom no dia que você perdeu, você poder falar com alguém, porque eu não vou falar com minha mulher, porque ela vai falar, mas por que era só não ter operado? Mas por que você comprou aqui e ia cair, né? Então, a outra pessoa não entende, ela não é trader, né? Você deve passar por isso também. Mas o cara entende, né? O cara que está ali entende. Então essa coisa é muito interessante. Tem mais uma pergunta que eu queria fazer para você antes de a gente virar a página, começar a falar um pouco mais de trade e tal, que é sobre o futuro, né? Porque vocês são pioneiros aí em muitas coisas que foram criadas a partir de ideias de vocês que ajudaram muitos traders. E vocês estão num processo também que você comentou agora há pouco de dar mais um passo para frente. Hoje a Nomos é um dos maiores escritórios de assessoria no Brasil e vocês estão pensando em virar corretora. Se você puder falar um pouco desses planos futuros aí. Bom, o que acontece? Hoje a gente tem um sonho grande, né? O nosso sonho grande é ser uma das maiores instituições financeiras do Brasil, né? A gente tem a XP hoje como sócia da nossa operação, tá? E ela apostando muito no nosso viés de ajudar o cliente que opera renda variável principalmente, né? É o nosso fator X, é o que a gente tem de diferente que as outras operações em geral não têm, né? Viu isso. Então a gente tem que, a gente vem numa pegada de reforçar muito esse nosso DNA, de ser a principal operação de trading do mercado. Hoje a gente tem lá 4,5% de market share, a gente quer chegar a 10% de market share de futuros, só que ao mesmo tempo a gente tem conseguido agregar nas outras frentes. Por exemplo, recentemente a gente fez uma operação que a gente incorporou uma operação de M&A à história. O agente autônomo hoje ele tem mais liberdade de ter outras operações, né? Ter um sócio externo, ter uma área de análise. Então a nossa ideia foi a melhor coisa que aconteceu, né? É a gente utilizar, e segue com um funil muito ligado à renda variável, né? ao trader. Só que a gente quer realmente ter mostrar que a gente é muito bom também nas outras frentes, tá? E acho que se a gente falar um pouco de soluções, né? A gente vem na frente de trading, a gente está evoluindo muito com dados, né? Acho que os dados, ter muitos dados na mão ajuda a ajudar os clientes de forma efetiva, né? É algo que a gente acredita bastante, tá? Acho que o mercado hoje ele passa por uma evolução em relação a até a automatização dos trades, né? Eu sei que vocês estão puxando e liderando essa... Isso é uma coisa que a gente tem que estar na vanguarda, porque eu acredito que seja o futuro mesmo do trading, é a automatização,
é o copy trade, é o social trading, são as estratégias automatizadas. Eu acho que isso aumenta muito a LTV do cliente, isso faz o mercado mais saudável, e eu acho que quanto mais o mercado vai amadurecendo, essas operações elas cada vez mais crescem, e a gente quer ser pioneiro nesse tipo de operação, e a gente está investindo nisso. Muito bom, muito bom. Bom, eu sou uma entusiasta dessa parte de automação. Acho que desde o ano passado na Expert eu dediquei meus networks a buscar informações sobre isso, e eu vi também que você gravou lá na Expert 2022. Eu assisti que você gravou com o IDEC, gravou com a Martinha, Antonello lá. Vocês já estavam falando sobre isso, já estavam falando sobre um tico, e hoje a gente vê mesmo que eu uso muito isso para diversificar. E eu lembro que vocês tocaram um assunto ali. Eu não vivo de trade, eu tenho outras atividades, então tempo para mim também é uma dor. Só que eu gosto muito do mercado, então poder também para aquele cliente que não tem o tempo de operar e de ficar o dia inteiro na tela, e que às vezes acaba não podendo treinar. Pessoal que entrou muito na pandemia, né, que estava em casa, conseguia aprender a operar. E aí passou, todo mundo voltou para os escritórios e parou de operar. Você sente que você tinha muito nessa base que vocês tinham de clientes que pararam de operar por falta de tempo, que essas novas soluções estão trazendo esse pessoal de volta? Com certeza. Uma curiosidade, né? A primeira solução que a gente teve na assessoria de investimentos para o trader foi uma assessoria voltada para robôs, né? Que na época, em 2014, quando chegou o MetaTrader 5 no Brasil, era muito complicado, porque o cliente tinha que instalar uma VPS, uma cloud que ele teria que baixar, assistir um vídeo lá de 1 hora da Amazon. Cara, assim, para ter uma cloud era muito complicado. E aí foi a primeira solução, uma das primeiras soluções que a gente teve, por exemplo, foi, cara, tá errado, vamos arrumar uma solução. Chamei um cara de TI, um nerd desse aí, o cara foi lá, né, montou um sistema de envio de VPS por um clique. A gente começou a ajudar todo mundo ali, né? Era uma puta zona cinza, na real, né, cara? Como é que um agente autônomo pode oferecer uma VPS? Não tinha escrito em lugar nenhum isso. E a gente foi e, cara, a gente estava ajudando as pessoas. Eu falei, cara, podemos ir, né? Porque a pessoa não tinha como, ela não tinha noção. Ela queria automatizar a sua estratégia. A gente sabe que a automatização da estratégia aumenta a LTV do cliente. Cara, o cliente mais saudável que a gente tem de BMF é o cliente que opera via estratégia automatizada. Então a gente queria ajudar o cara, vamos dar suporte para esse cara. Então a gente foi criando soluções. Então e a gente tem uma base, né, na Nomus muito forte de robôs, né, vindo de diversas plataformas que a gente acaba atraindo esse público tá enraizado lá, a gente procura divulgar. Sou mega entusiasta disso. Muito bem, Legal. Acho que a gente vai ver muita coisa boa surgindo daí. Até antigamente eu achava que eu tinha que achar alguém para me ajudar a programar uma estratégia minha. A gente hoje em dia, mas hoje em dia eu abri mão disso. Eu falei, a gente precisa aprender a analisar as métricas de robô. Fica muito mais fácil você montar uma carteira descorrelacionada ali, que você consegue passar bem, você só olha lá no final da semana e tá tranquilo. Eu acho que é uma baita solução. Mas, Mari, sabe uma coisa muito gostosa? É quando você tem um insight de trader, assim, você olha um padrão que se repete, aí você vai lá e bota pro programador fazer a estratégia. Aí o cara vai e programa, aí tu vê aí sai uma curva de gráfico sem otimização alguma, né? Sai um gráfico assim, meio para cima, mas tu vê que, o negócio de longo prazo, essa sensação é muito legal, assim, acho que uma coisa que eu acho que o trader, ele acaba evoluindo, até o cara que tá ali, consegue ganhar dinheiro, é ele pegar aquela estratégia que ele faz aí o tempo todo, que se repete, e conseguir transformar isso num sistema. Porque no sistema... fazer isso numa planilhazinha. Mari, no sistema, ele não tem o maior inimigo dele. Qual é o nosso maior inimigo operando? É a gente mesmo, a nossa mente nosso perversa, viés, viciada, cara. E ali não tem isso, cara. Precisa... Cara, então, acho que eu sou muito favorável a essa automatização. Então, vocês têm hoje, se o pessoal quer fazer alguma, quer desenvolver, vocês conseguem auxiliar o pessoal? Conseguimos auxiliar, a gente é super entusiasta, a gente vai ajudar o máximo possível. Cara, a gente cansou de pagar uma estratégia automatizada pro cara. Entendeu? Cara, qual a tua estratégia? Eu pago para você o desenvolvimento. A gente fez isso, cara. Porque o cara precisa, né? Legal. Um bom cliente. Vamos para as perguntas? Vamos. Produção, pode colocar primeiro aqui. O pessoal que te vai botar em saia justa aí, né? Dão bronca na gente. Grande Dani, você é um dos poucos no mercado que realmente faz dinheiro nesse mercado, porque muitos por aí mais falam do que fazem. E aí a minha pergunta para você,
todo mundo erra em algum momento. Quando você erra, como você se recupera emocionalmente para continuar fazendo dinheiro no mercado? Dani, vou te pedir uma licençazinha que a produção me pediu. Antes de você responder, eu acho importantíssimo, já tinha visto essa pergunta do Tonelo, para falar para o pessoal, se vocês ainda não conhecem o Game Class, que é a comunidade de traders aqui do Gamecast, vocês podem se inscrever no link que a produção vai deixar aí para vocês. O Game Class são aulas ao vivo, todas as terças e quintas, às 18h30. Nas terças-feiras a gente tem um conteúdo mais inicial, mais de base, para formar essa base do trader, e às quintas-feiras a gente tem um conteúdo mais avançado. São conteúdos dados por grandes nomes do mercado, inclusive já tivemos sobre automação várias vezes, né? Então a gente está falando aqui, esses cursos estão lá. Isso vem acontecendo há alguns meses. Se vocês quiserem ter acesso às aulas que já aconteceram, é só se inscrever na comunidade, lá tem a gravação, é só para quem está na comunidade. E para quem tiver inscrito pode começar a participar aí das próximas aulas, todas as terças e quintas, certo? Quanto paga? É de graça, Ah, não acredito. é de graça. Coisa boa. Olha, eu posso falar aqui o jabá bom que eu fiz agora, você viu? Quanto paga? Exatamente. Ficou bom demais. Muito ó. obrigada pela deixa, viu? Brincadeira, gente. Muito legal. Eu vou estar lá fazendo minha aula direto da Expert em setembro, em final de agosto. Final de Agora agosto. é 28 de agosto, sei lá. Então é isso, para quem tiver inscrito no Game Class, mesmo se você não puder estar lá na Expert, você vai poder ter acesso aí ao vivo essa aula aí do André e muitas outras que a gente tem lá. Beleza, agora Agora respondendo eu ao tô te Tonelo. devolvendo aí, Tonelo. Então, de graça é igual também a assessoria da Novos. Muito de bem. jabá nós estamos... Parabéns aqui. Não foi tudo combinado. Bom, agora vamos falar sobre essa questão do Tonelo. O que acontece? Cada um opera de uma forma, tem sua forma de lidar com o mercado e vai aprendendo a lidar com essa mente perversa que a gente tem ali de operar. Nesse caso, quando você tem... Eu no caso, que funciona muito para mim, é justamente nesses períodos. No período que você tem um loss muito grande, isso acontece, tá? Isso acontece com frequência, assim. Você tem um loss grande e você tem que recuperar aquilo dali, né? Primeiro ponto cara, você tem que... Muitas vezes eu falo para mim mesmo, eu vou parar de operar e nunca mais vou fazer isso na vida. Paro às vezes uma semana, às vezes um mês, às vezes 2 horas, tá? Mas eu preciso dessa sensação de parar. Parei, respira, cara, entuba, tá? O problema, o prejuízo, cara, acabou. E começa de novo, pequeno, devagarinho, e vai evoluindo. E aí, nesses momentos também, assim, é bom encarar o problema de frente. Você tem que saber o quanto você teve de loss ali, qual foi o teu drawdown ali. Drawdown é rebaixamento, tá? O quanto você tinha de resultado máximo e quanto você está agora é o quanto você, né, teve de rebaixamento do seu capital. Calcula aquilo dali, vê qual o tamanho do problema e a partir dali você vai seguindo pequeno, evoluindo, para depois, quando você for novamente pegando confiança e você aumenta os lotes, porque no final das contas o trading é tudo questão de sobrevivência. Você precisa sobreviver antes de mais nada, é sobreviver. Porque se você, nesse momento que você tomou uma perda muito maior do que você costuma ter, você acelerar, é aí que você pode perder tudo, né? E nesses momentos é o momento de você parar. Para. Volta com um tamanho menor, devagar aqui, entendeu? E aí depois, quando você retoma a confiança, você aumenta esse lote e seja agressivo também. Quando você estiver bem, estiver acertando, cara, Seja agressivo, né? seja agressivo. Esse manejo é muito importante. Você vai mal, lotes menores. Vai bem, tá tendo uma leitura boa do mercado, cara, aumenta a mão, não tenha medo não. Entendeu? E uma coisa muito importante de tudo que você falou é que aquele problema que você passou em determinado momento, você tem que pegar aquele drawdown cara, tô mal. Beleza, mas eu sou profissional, cara. O que eu tenho que mudar na minha cabeça, no meu setup? O que eu tenho que fazer para que isso nunca mais aconteça? Porque você tem que aprender com esse tipo de coisa. Você vai cometer no futuro outros erros. Às vezes você até vai repetir um erro, mas cara, você tem que ir aprendendo com eles. Pelo E menos até ele para seja pegar... menor, né? Não, mas até para pegar, porque, cara,
toda vez que eu tomo um stop grande num dia, por exemplo, são dias muito parecidos que tem um gatilho. Por exemplo, eu não estou bem emocionalmente, tá? Então minha filha tá gripada, porra, eu tô lá preocupado com ela. Cara, é operar e perder, eu sei disso, entendeu? Então, você vai pegando esses gatilhos, vai aprendendo com ele e vai limando esse troço. Então, aí, a partir daí, você vai lidando com outros problemas e aprendendo com eles. Ah, eu não consigo. Não tem problema não conseguir sozinho. Esse problema emocional, tem gente que não consegue resolver sozinho. Cara, arruma um psicólogo, um psiquiatra, um coach, alguma coisa, alguém que vai te ajudar, porque você precisa resolver isso, né? Claro, outra coisa que o cara precisa saber. Ah, então, se eu controlar o meu emocional, nunca mais eu vou ter problema emocional. Lógico que vai, isso não é uma guerra que você vence, é uma batalha, todo dia é uma. Você tem 20 anos de trade, deve ter dia que você perde mais do que você programou perder no dia, ou semana, ou mês e tudo mais. Por quê? Porque alguma coisa saiu do normal. Nesse dia você não ganhou a batalha, mas você vai ganhando cada vez mais batalhas, né? Então, esse cuidado com a parte emocional é muito importante. Eu costumo dizer que a questão da consistência que todo mundo fala, pelo menos para mim, é uma utopia, tá? Eu olho consistência, eu olho o intervalo de 1 ano, eu olho o intervalo de 2, 3 anos, porque eu até hoje, cara, existem perdas grandes que eu preciso me recuperar, muito maiores do que o que eu programei, e eu preciso dessa recuperação. Acho que talvez como trader a minha principal qualidade é justamente saber atuar nesse momento, recuperar esse movimento, né? Esse drawdown que você vai sofrendo ao longo do tempo, né? Que a curva de capital, ela sofre uma porrada e você recupera, aí toma uma porrada e recupera, e vai assim. Só que para você chegar num nível, cara, de você ter capacidade psicológica, treinamento, para você recuperar esses movimentos, cara, isso... Costumo falar que o trade também acaba não sendo para qualquer um, tá? Assim, não, claro que não. Assim como passar por um concurso público, cara, você tem um percentual pequeno de pessoas que passam. Para você ter resultado no trade no longo prazo, assim, operando de forma discricionária principalmente, é um desafio. Essa questão dessa tranquilidade, principalmente desses momentos que você falou de parar, uma das perguntas que as pessoas mais me fazem nas redes sociais, no Arena aqui, as pessoas têm uma ansiedade de falar assim, você vive de trade? É a história do viver apenas do trade. O que te dá também a tranquilidade de falar assim, olha, você não está operando com boleto aqui, né? Você não está assim, operando aqui para pagar minha conta de luz, operando para pagar a escola das crianças, essas coisas. É difícil para as pessoas aceitarem que o trade pode ser uma coisa que dá certo, porque elas associam uma coisa na outra. Se não vive de trade, é porque o trade não dá certo. Quanto você percebe essa questão do emocional também nesse momento de pancada, o fato de que você pode simplesmente não operar. Ou porque você tem uma reserva grande o suficiente, tem uma renda passiva de renda fixa, fundos, ações, ou porque tem outras atividades que vão acontecendo, como o exemplo Anônimos. O quanto você acha que olhar para essa profissão trader num ecossistema um pouquinho maior do que só estar boletando ali, é importante considerar outras fontes de renda para ter essa tranquilidade? Então, Mari, ótima pauta que você colocou aqui. Trabalhar e operar sempre foi uma coisa que me ajudou demais, tá? Porque eu trabalho numa profissão que eu ganho dinheiro, tá? Eu sou bem remunerado. E eu, para entrar numa operação, para justificar aquele tempo ali que eu vou ficar envolvido naquela operação, eu preciso ser seletivo. A seletividade, ela é uma coisa que ajuda demais, sempre me ajudou. Porque eu tô lá, tô com minhas telinhas aqui, tô trabalhando, né? E tem uma tela aqui que é a tela da plataforma. Tô trabalhando, respondendo o cliente, preocupado com estratégia de negócio, e vem uma oportunidade. Eu olho e falo, não é tão boa não. Aí continuo trabalhando. Daqui a pouco aquela oportunidade fica melhor ainda. Eu falo, cara, tá ficando bom isso aqui, hein? Aí continuo trabalhando. Aí quando fica muito bom, peraí, vou entrar. Então eu acabo sendo seletivo. Essa seletividade, ela é muito importante. E quando você trabalha, você tem... Cara, porque atrapalha. Você ficar tradando o dia inteiro, fazendo day trade o dia inteiro, cara, no gráfico colorido de 5 minutos, vendo ombro, cabeça, ombro invertido ali, cara, desculpa, não vai trabalhar nada. Não vai, com certeza. Então você não vai conseguir fazer uma reunião direito. Você precisa o quê? Para me dar o luxo de
largar o meu trabalho e operar, cara, tem que ser um negócio bom. Então, acho que se você souber atuar bem, trabalhando e operando, cara, é o melhor dos mundos. Não, e a gente tem outros tempos gráficos, não precisa ser só day trade. O trade não é só sobre o day trade, né? É isso aí. Então, às vezes, eu, por exemplo, adoro fazer swing trade em commodities, né? Pra mim foi um, assim, diferencial. Falei, esse daqui é o meu negócio justamente por isso, porque eu sou seletiva, então, assim, quantas vezes você faz uma operação no milho no ano? 3, 4 vezes no ano, porque eu olho o gráfico diário, mas aí eu posso fazer isso à noite, com tranquilidade. E as pessoas têm uma expectativa, quando você está falando de trade, de que você fique toda hora operando, se você tem outra fonte de renda é porque você está assumindo que não dá certo. Então, eu acho muito importante verem casos de sucesso de pessoas que estão operando e falando, gente, eu vou operar a hora que eu tiver, de fato, alguma coisa a ser feita, né? Porque a gente tem que repetir muitas vezes pra galera, calma aí, né? Para de querer clicar toda hora. Uma curiosidade sobre o que você falou, desculpa, André. 90% das minhas operações são de day trade. Porém, eu nunca entro numa operação Pra zerar no mesmo dia? pra zerar no mesmo dia. Eu vi que você opera day trade pelo gráfico diário. Só isso. Day trade pelo gráfico diário, Daqui a assim... pouco a gente vai falar um pouco mais disso, mas tem uma pergunta ligada ao emocional que a gente podia colocar para já passarmos por esse assunto de vez, pode ser? Vamos lá, produção. Fala, Dani, Felipe aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre falo aqui pra mim, a parte mais difícil da vida de um trader não é quando ele está começando com o capital baixo, e sim quando ele começa a realmente performar, né? Quando ele começa realmente a ter resultado no mercado para controlar aquela sensação de que você manda, né? E que é completamente errado e muita gente perde tudo que conquistou, conseguiu com essa euforia, com essa ganância, né? Então eu queria saber o que você acha disso e principalmente como é que você faz para controlar quando você está num período muito bom para não se empolgar e aí devolver todo o lucro que você conseguiu. Fechou? Abraço. Muito bom, a gente falou do que você faz quando perde agora e quando ganha muito. E quando tá crescendo, né? Então, é a parte boa da coisa, mas foi o que o Felipe falou. Você não pode se emocionar muito ali, né? Qual a principal armadilha que a gente tem nesse momento de aumento de mão? É que, assim, você precisa se policiar muito por continuar sendo seletivo, tá? Porque você consegue chegar ali, eu operando consigo chegar lá em cima sendo seletivo. Só que quando você acerta uns 10 seguidos, o que você tende a acontecer? Cara, eu sou super-herói. Tudo que você tem que controlar. O mais importante é você ser seletivo, cara. Você tem que continuar sendo seletivo. Tem que brigar consigo mesmo ali para continuar sendo seletivo e não ter vestir essa camisa de Superman aí e achar que tudo que você fizer vai dar certo. Então, acho que esse é o principal ponto. Continuar sendo seletivo nos ativos. Isso, cara, é uma preocupação muito grande minha. Assim, quando eu tenho uma sequência muito grande de ganhos, eu todo dia, antes de começar o pregão, eu falo para mim mesmo, cara, pode ser que hoje seja o dia de perder, comporte-se para perder com decência, entendeu? E essa gordura que você ganhou, você fica tranquilo. Cara, tem uma gordura tão grande para queimar. Cara, perder essa gordura é fácil pra cacete, cara, por favor. Por exemplo, outra coisa também no swing trade, o Bovespa deu essa paulada por 4 semanas seguidas, subindo. E aí, cara, você olha pro mercado, tá tudo muito bonito, você fala, cara, tem um monte de coisa para comprar. Mas, cara, isso aqui tem que corrigir, cara. Não dá para entrar agora. Você vai pagar muito caro, é difícil. E você se segurar ali, cara, pra você não comprar topo, porque, enfim, você ganhou 10 operações em seguida. Porra, vai ter a 11ª, a 12ª, a 3ª, será? Cara, você se segurar ali é muito difícil também. Mas precisa, porque senão a gente acaba devolvendo pro mercado e não precisa. Aliás, um pouquinho, tudo bem, né? Mas devolver porque você entrou na hora errada, com o tamanho errado, cara, não faz sentido. É o que eu vejo muitas vezes a pessoa fazer, é assim, ela tinha 5 mil reais na conta, opera 2 contratos. Aí quando ela transforma aquilo em 10, ela já vai para 6. Aí, em vez de tirar um pouquinho daquilo ali do mercado, então assim, você transformou 5 em 10, espera um pouquinho. Por quê? Porque se ela vai sempre no limite da alavancagem, e eu nem tô falando nesse caso que não tá no limite da alavancagem, uma semana ruim, ela volta às vezes 6 meses do que ela construiu. E o emocional disso, às vezes, tira as pessoas do jogo. Mas eu sempre tive o problema contrário. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Dani.
Meu medo sempre foi... Eu tive muito medo de clicar na real a primeira vez. Eu fui uma pessoa que ficou no simulador, assim... Eu sabia explicar a operação, sabia conduzir a operação, mas clicar na real... E não era nem porque financeiramente eu estava muito apertada. Eu tinha separado um dinheiro que eu falei, isso aqui é dinheiro do mercado, tipo pagar a faculdade, sabe? Igual todo mundo fala que você tem que pensar, eu fiz. Mas eu não tinha coragem de tomar R$100 de loss. E se você não ter coragem de tomar R$100 de loss no day trade de futuros, você não consegue operar. Então eu já tive muita dificuldade, tive que aprender terapia, muitas vezes por causa disso. Toda a minha trajetória como trader, minhas dificuldades, elas sempre foram as etapas de aumentar, né? Então, assim, que dica você dá para Mari? Assim, Mari, o que observar, o que olhar para isso? Lógico que já passei nesses anos, já melhorei muito isso, mas eu sei que esse pessoal geralmente é a minoria desse mercado, mas eu sei que tem pessoas que já falaram, putz, Mari, eu sofri desse mesmo mal. Eu estava indo bem, mas eu sabia que era o momento justamente que vocês estão falando. Quando tá indo bem, tem que ir. Porque senão você perde as grandes ondas que você pode surfar, né? Qual dica que você dá aí? Então, Mari, se eu captei direito a vossa mensagem. Você, no caso, você tinha agora o TDAH pega às vezes, tá? Posso resumir? Qual é a hora de mudar de tamanho de mão? Entendeu? Você tem alguma coisa definido isso? É isso, né? É isso, mas também o emocional disso, porque muitas com vezes certeza. O financeiro para isso, estou aqui fazendo, estou tanto tempo, eu tinha colocado as minhas regras do momento de aumentar a quantidade de contratos, chegava lá, eu não tinha porque ver o maior para mim, o medo do risco. Eu tive que aprender a tomar risco. O que eu até agora consegui captar? O que eu faço, né? Eu lido, até complementando o que o Borges está falando, o que você está falando. Eu lido como o meu balancete, o meu capital operacional, como se fosse uma empresa, né? Ali que eu tenho um capital, né, que está ali. Aí quando eu avanço, vamos supor, eu tenho um capital de R$10 mil. Aí eu consigo ganhar R$2.000, eu vou para 12. Aí psicologicamente, eu entendo que o 11 mil ali agora passou a ser... Eu não posso perder mais de 11 mil. Se bate 11 mil, eu zero tudo e é vida nova. Eu tenho aquela sensação de que perdi tudo no 11 mil. E não quando eu consigo e vou extrapolando para baixo. No seu caso, como se a pessoa está começando agora, está com medo de clicar na real, eu acho que quando você quer começar a operar, você precisa estabelecer um capital social ali para a sua empresa, né? Inicial, o que você está disposto a perder. E a partir daqui, porque muitas vezes, assim como entrar num trade, para mim, o mais importante é você definir o quanto você está disposto a perder na operação do que até do que ganhar. Isso assim como você começar a operar essa empreitada, né, de fazer uma analogia com a empresa novamente, você tem que definir um capital social para sua empresa ali, que é o quanto você está disposto a arriscar naquela empreitada, né? Que eu sugiro sempre ser um capital limitado, ali, um capital pequeno perante o teu patrimônio total, né? Então, a partir do momento em que você tem essa parte patrimonial, financeira total, que você tem que ver evoluindo ao longo do tempo, porque, cara, se você é trader, você está ali, tá 1 ano operando, só vê seu capital cair, cara, faz o seguinte, cara, volta para operar com um mini contrato só, com um lote mínimo, porque se você fosse um fundo, você investiria em você com um capital horroroso, entendeu? Então você tem que olhar isso, tem que olhar no passado, olhar, cara, qual é a minha curva de capital aqui? Esse gestor aqui, esse tal de Daniel aqui, eu botaria dinheiro nesse cara? Pô, a curva tá bacana, ok, pô, legal. Então, esse cara aqui é um Zé Ruela, esse cara aqui eu não vou botar, aqui é você mesmo. Então, você tem que olhar isso, você tem que olhar isso. Enquanto você não fizer essa curva crescer, esquece, não vale a pena você adicionar capital. É melhor você ir pra Vegas, porra, se divertir lá, entendeu? Pô, tá jogando dinheiro fora, cara. Bebida de graça. Porra, óbvio. Beleza. Mas basicamente, cara, sabe qual é um dos problemas, assim? É o tamanho do salto quando começa a dar certo, se o cara dá. Porque, vamos lá, o cara tá lá com 10 contratos, tá fazendo direitinho. No dia que dá errado, ele perde lá R$1.000, ok pra ele, pro tamanho de capital dele. No dia que dá certo, ele ganha 3, 4 e tudo mais e tal. Mas ele não quer sair de 10 e tipo assim, agora eu vou tentar com 11, com 12. O cara quer sair de 10 e na semana que vem ele quer tentar com 20. Cara, aí o buraco é completamente diferente. A liquidez é diferente com 20, se bem que hoje em dia tem tanta liquidez que nem é tanto, mas já foi. Né? Com ações é um problema, né? Você vai operar 10 mil papéis de vale, não é toda hora que você tem liquidez para 10 mil papéis de vale. A liquidez é um problema, o quanto ele vai perder no dia ruim é um problema. Então, este salto, que não pode ser grande,
de um dia Eu pro tive outro. que fazer um salto minúsculo. Pra Pois mim, é. teve que ser baby steps, terapia. Pô. E eu coloquei uma caixinha na minha frente, onde o dinheiro do Loss, eu tirava, eu tive dinheiro físico em casa, e eu colocava Olha, na que caixinha. legal. Entrei e fecha a caixinha. Então, assim, é o aceito de perder. Não é o que a gente controla, é o loss. Eu colocava, porque eu tinha um loss fixo, eu ficava... O gráfico me dava ali o tamanho do stop, eu ajustava a quantidade de contratos, mas então por operação era fixo. Então eu precisava dessa mentalização de colocar ali. E aí eu fui aumentando esse dinheiro para Legal. poder materializar. Nada como um jeitinho feminino de operar, né? Muito fofo isso, cara. E com muita terapia. Sobre preparação no mercado, a gente tem uma pergunta sobre isso, né, produção? Então a gente podia colocar aqui para a gente já falar um pouco sobre isso também. Fala, Dani, prazerzão estar aqui. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, acho que eu nunca te fiz essa pergunta. A gente sabe, né, eu pelo menos sei que você é um excelente trader, e eu queria entender como você faz para selecionar os ativos que você vai operar ali no dia a dia, né? Quais critérios você utiliza para selecionar os ativos e quais fatores você analisa para tomada de decisão nos ativos, né? Para comprar, para vender, para aumentar a posição, para estopar. Então, essa é a pergunta. Forte abraço. Grande Pedro. Pedro me faz lembrar um momento lá da empresa, fazendo aqui um parênteses aqui, antes de responder a pergunta dele. Teve uma vez que ele estava passando um sufoco posicionado num ativo, né? E ele veio assim, me pedir ajuda de alguma forma, ele já não aguentava, ele tinha entrado na operação porque ele me viu entrando. Cara, eu peguei o celular da mão dele, na boa. A gente consegui zerar ali, comprei e vendi, e zerei a posição dele, ficou zerado, não zerei o prejuízo dele no momento, só que eu fiquei posicionado, cara. E aí, cara, eu tive um loss grande no dia pra salvar o cara, né? Esse cara me deve coisa pra cacete, tá? Não é qualquer um que faz isso, não, duvido alguém fazer isso pra uma pessoa, tá? Bom, vamos lá, Pedrão é fora da curva, absurdo, cara sem palavras. Cara, sobre como seleciono os ativos, né? Eu tenho uma mania bem escrota mesmo, de todos os dias analisar lá, cara, todos os ativos da Bolsa. Acho que eu sou o único usuário de um portal que existe aí, vamos fazer a propaganda desses caras aí. Grafbolsa.com. Ninguém usa essa porra. Puta, faz muitos anos. Não, mas ainda existe isso, alguém alimenta os dados e eu acesso todos os dias, eu fico rodando todos os ativos. Mas o que você pega lá, fechamento? É fechamento diário, porque eu só grafo diário. E tem uma vantagem, né? Eu pego o iPad e fico clicando em um por um, assim, e abre em várias abas. Mas você não faz nenhum filtro por liquidez, alguma coisa assim? Porra nenhuma, já sei de liquidez de cabeça já, dos ativos ali. Entendi. Aí eu fico, esse tá bonito, mas não dá? aí eu seleciono as abas e no outro dia eu anoto e vou operar tudo gráfico diário, né? Então eu fico selecionando os ativos por gráfico diário. Só que, cara, aquilo dali é o estopim. É o que faz entrar, é o ativo no gráfico diário, beleza. Beleza, esse aqui é para eu ficar de olho, tem um possível setup ali, uma possível estratégia ali. Só que existe um outro filtro que eu passei a usar ao longo do tempo, que vem aumentando mais o meu resultado, né? Que é a parte de fundamento. Eu leio muito fundamento, é muito relatório que eu leio, faz parte do meu dia a dia, cenário macro também, para entender quais são os bons ativos, quais são os ativos ruins, quais são os ativos péssimos, e eu costumo vender ativo péssimo e comprar ativo muito bom, né? E aí, quando configura-se uma estratégia gráfica de compra num ativo muito bom, eu compro, e quando tem uma estratégia gráfica num ativo muito ruim, né, para venda, eu vendo. Agora, nunca faço ao contrário, não entro comprando ativo ruim. Cara, isso é bom, né? Porque é meio que um long and short sem combinar, né? Porque você tá ali comprado em ativos bons e vendido em ativos ruins, só é chato quando o mercado fica direcional. Porque quando fica direcional, aquele ativo ruim, a bolsa tá subindo sem parar, aquele troço também sobe. Então você tem que saber dosar um pouco ali. Ou quando tá caindo muito o mercado, mesmo ativo bom acaba sobrando um pouco. Você dosando ali, você tem aí um bom setup na mão. Agora, como é que funciona a tomada de decisão? Olhando só o gráfico diário? Então, sim, né? Ponto de suporte, resistência? Então, suporte e resistência
é linha horizontal. Eu vi Onde você falando isso já. Qualquer idiota vê ali a linha horizontal, desculpa falar assim, mas porra, é onde o mercado vê, onde é notório, onde todo mundo vai tomar decisão, onde o analista gráfico vai recomendar compra e tal, é linha horizontal, é mais fácil. Então aquilo dali é um ponto de atração. Aquilo dali, cara, quando o ativo arma, muitas vezes eu entro até antes de romper aquilo dali, porque minha teoria é que esses pontos são tão bonitos que, cara, que o mercado ele parece que impulsiona para levar ali, aí leva e extrapola e você tem uma grande porrada, né? Então você tem que estar sempre exposto à grande porrada, a vazios gráficos, né? Então é mais ou menos isso. E quando você faz isso, exercita isso, né? No gráfico ali diário, tu roda todos os ativos da bolsa, cara, você roda, por exemplo, dólar índice eu opero. Mas quando eu vejo essa entrada no dólar índice, eu vejo um ponto ali que, cara, que se romper aquele pivô ali, nossa, vai dar uma foguetada, vai disparar os stops de quem está vendido. Cara, e você tem que ficar exposto a grandes porradas para cima ou para baixo, no final das contas. E você opera tanto o rompimento quanto a falha do rompimento? Então, opero mais o rompimento. Eu também gosto mais do rompimento. Mais do rompimento. Gosto também de operar retração, do tipo assim, vamos lá, o ativo fechou feio pra caramba com volume nas mínimas, um ativo ruim, assim, sei lá. Você tá... Casas Bahia, porra, vai lá. Fechou na mínima e tal, ativo que, tá com fundamento duvidoso atualmente, né? Enfim. E aí no outro dia, por algum motivo, sei lá, por um cenário macro, tá? Por um cenário macro, que não tem nada a ver com a ação em si, abre com 3 de alta, 4 de alta. Eu vou raquetar. Porque a chance dele tá com 4 de alta, mas na primeira meia hora do dia. Uma coisa que as plataformas não têm, escuta essa, por que o Profit não tem um cancelamento por horário? Eu quero pendurar a ordem lá e cancelar às 10h30, não tem essa porra. Isso ajuda pra caramba, cara. Outra coisa, swing trade, eu não gosto de começar a operação que eu quero começar com swing trade antes das 11. Então, meu cliente tem que entrar, porque, porra, às vezes ele está trabalhando, se ele quer seguir a estratégia 100%, ele tem que entrar na hora do almoço para colocar a ordem. Não dá para você falar, cara, eu vou colocar a ordem aqui, mas não executa esse troço às 10 horas da manhã, que tá lá a galera que não tem experiência. Você falou o Zé Ruela, eu falo também. O Zé Ruela operando, brincando e tudo mais e tal. Espera às 11. Não tem isso. Precisava ter essa coisa por horário. Então, enfim, uma demanda para Nelógica. Viu, Nelógica, aqui, ó. Então, e aí você se aproveita muito de um movimento no início do dia contrário à tendência do dia anterior, você interpreta que a tendência do dia anterior é a tendência correta porque você está lendo sobre o ativo, às vezes saiu algum fato ruim sobre o ativo, que saindo esse fato aqui, duvido que isso vai reverter a tendência no dia seguinte, isso é muito ruim. E aí o ativo abre aquela altinha de 3, 4% no início do dia e depois vem com uma queda de 5%. Tu está exposto a uma valorização de 9%. 9%, exato. Então, assim, é que nem pôquer, meu irmão. Tu tem uma chance de perder pouco e ganhar muito. É isso que as pessoas têm que ficar expostas o tempo todo e operando. Eu adoro fazer isso, com balanço, em dia de balanço. Então, que tipo assim, eu não sei porquê, cara, quando tem consenso, tipo o penúltimo balanço de BBAS, que todo mundo na internet falou que o balanço foi ótimo. Falei, cara, amanhã é venda. Aí você pega lá, a abertura é máxima do dia, entendeu? Eu adoro fazer isso com balanço. Adoro fazer isso quando tem coisa macro que faz aquele papel abrir subindo para raquetar também. E o contrário também, né? Às vezes você tem lá um problema qualquer no mundo, aquele papel que está super forte amanhece com 2 de queda. Você fala, o que eu vou fazer? Eu vou comprar esse, tá? Então... Só que você mais é vendinha, né? Eu já percebi que você gosta mais da venda. Eu gosto mais de vender. Parece que não sei se tem uma coisa minha maldosa, porque trader tem que ser mal. Se você não tem que estar lutando contra alguém, né? Se você não tem um lado maldoso da cabeça, você não vai ser um bom trader. Tem que ser malvado, não tem jeito. E a parte malvada de gostar de vender é que, em geral, todo mundo tá perdendo quando o mercado tá caindo e tu tá feliz, tô ganhando, sabe? Cara, essa sensação, tu tá pensando, eu tô ganhando. Cara, o trader tem isso e rola essa preferência. E a velocidade também, como cai, é a velocidade maior, né? Cai assim, de elevador. Tanto é que tem rápido, aquele... né? O mercado sobe de escada e desce de elevador. Às vezes desce em queda livre, né? Por exemplo, a crise de 2020 foi em queda livre. Né? Mas no Brasil, né? Nossa Senhora. Aqui, né? Lá fora é só 1000 maravilhas. Aqui, pô. Eu tenho muita dificuldade de fazer swing em ações na venda. Minha cabeça, a única exceção que eu abri para isso foi Magalu.
Vim lá de cima, peguei, só que doeu o cotovelo porque eu peguei 40% da queda, não peguei tudo. Né, Mas porque era... É outro problema você do trader, é o eterno 40% insatisfeito. só. Entendeu? né? Mas você tava falando de como você une isso, foi Peraí. não consciente. Naquele momento eu não tinha esse nível de consciência que nem você tem de unir fundamento e tal. Mas eu lembro, até tem um vídeo no meu Instagram bem antigo do pessoal falando assim, foi uma época que deu analista falando, a Magazine Luiza caiu muito, tá na hora de comprar, e ela ainda estava no metade na queda, né? E eu comentando que ainda naquele momento o fundamento ainda estava, assim, impossível, tal, eu já tinha encerrado a operação, né? E foi exatamente isso que me fez vender. Porque eu falava, isso está muito além da racionalidade. Você olha fundamento, você vai ler múltiplo, estava muito irracional. Aí esperei o primeiro movimento de queda, vendeu. Dor de cotovelo, porque queria ter carregado, a gente sempre quer, né? A gente é eterno insatisfeito. Mas eu acho que foi a única vez que eu consegui operar vendida, porque de swing trade de ações eu tenho uma cabeça muito do... Prefiro não operar e esperar os movimentos de compra das boas, mas é porque talvez eu prefiro monitorar as boas ações. Então fica ali no meu radar já, só o que eu compraria. Que acho que é mais ou menos que você tem, né? Você tem sua seleção de esses daqui só trabalho comprado, esses daqui só trabalho vendido. Tem uma aba do Profit, né? Que são os ativos que eu compraria, e tem a aba que tem os ativos que eu venderia. E também na grade de cotações ali, eu seleciono short e long, para já ter uma seleção ali. Eu vou lendo, vi uma coisa muito boa da empresa, soube que um fundo, um gestor que eu gosto muito, tá se posicionando, sei lá, em soja 3. Cara, tá lá, tá nos meus ativos, pô, coloco ali, né? Aí leio um relatório, sabe, do Bank of America, sei lá, que... um Cine 3 lá, SYNE3 lá, é um ótimo ativo. Cara, eu vou lá e coloco lá, ativo para ficar de olho para comprar, né? Assim vai. E venda a mesma coisa. Venda a mesma coisa. Esse cara... Baixou o pessoal. Goldman Sachs aqui rebaixou, cara, o Magalu de preço-alvo de R$50 para 10. Puta, cara. Esse cara... Pô, numa rodada de avaliação da empresa, que 50 foi para 10, eu falei, puta, isso aqui tá com um problema aqui. Aí boto no radar, não vou entrar shorteando por causa do relatório, mas ele me ajuda a ter isso. Aí o JP Morgan fala a mesma coisa. Puta, cara, peraí, os gringos estão de olho em vender o ativo, é um ativo para ficar no radar para vender. Então, quando o gráfico depois mostra isso, aí você faz as duas coisas. Você usa FIBO? Usa FIBO, alguma coisa assim? Eu acho isso uma loucura, Fibonacci. Não uso, não. Não uso mesmo. Porque é mais... Eu não uso. Procuro espaço vazio. Hoje é gráfico limpo para você? É limpo. Uma plataforma é totalmente limpa. Cara, tem uma média outra lá que eu uso só para enfeitar mesmo, assim, só para ver quando bate, mas não é o... Não faz você tomar decisão com eu gosto de ver a figura como um todo, né? Porque de tanto ficar olhando o gráfico o dia inteiro, tanto tempo, cara, tu começa a ver as formações e começa a entender por ali, né? Eu olho muito mais isso do que média, do que FIBO. Cara, não olho. Não. São os suportes de resistência horizontais mesmo. E mais candle e a figura aliada ali. Porque de tanto você olhar padrões, você começa a olhar, puta, cara, isso aqui tá bonito. Puta, fechou feio. Eu olho mais que tá feio, né, pra vender. A gente tá em ponta contrária, né, Dani? Eu fico procurando o que tá bonito. A bonita procura um long. Eu falei assim, cara, muitas vezes você fala assim, puta, cara, eu shortei demais aqui, cara, vou procurar uma coisa pra comprar aqui. Pra dar uma equilibrada. É isso aí. Gente, a gente tem mais uma pergunta, né? Uma pergunta interessante, vamos lá. Fala aí, Dani. Fala, pessoal. Dani, não sei se você já falou para todo mundo a sua principal motivação para operar a bolsa, que era o seu pai, né? Se você não falou, fala um pouquinho dessa sua conexão. E eu queria que você contasse uma história específica, que como antigamente era muito na base de confiança, a gente não tinha esse pregão eletrônico, queria que você contasse aquela história do seu pai, que ele teve uma grande surpresa. Valeu, Dani. Valeu, pessoal. Abraço. Início, Ericão perguntou sobre... Você contar do seu início na bolsa. Não, e de como o seu pai foi importante para que você pudesse começar. Cara, falar do meu pai é complicado, né? Meu pai faleceu tem pouco tempo atrás. E ele foi a grande inspiração da bolsa, né? Para mim, de bolsa, sabe? Eu quando comecei como tinha que tomar atitude na vida, o que eu vou fazer da vida, eu quis voltar resumidamente, para um momento da vida
em que eu tinha era um momento que eu via que eu era feliz, né? Eram meus 10 a 12 anos de idade ali, É tudo que tão meu simples, pai, meu pai tinha acabado de vender um apartamento na Barra da Tijuca por $50 mil. Ele leu um artigo daquele do Álvaro Bandeira, Álvaro Bandeira. falando de privatização de setor de telecom. Ele comprou $50 mil, vendeu. Ele não era um cara de mercado. Ele trabalhava como comprador da Casas Sendas. Ele tinha um apartamento da Barra da Tijuca nosso, que na época tinha muito isso. As pessoas moravam no Meier, no subúrbio do Rio, e tinha um apartamento da Barra da Tijuca para passar final de semana, né? Curioso esse movimento. Mas Barra da Tijuca era meio que Anos 90, início dos anos 90 ali, 89, era 90. uma outra cidade, hoje tá tudo... Exato, difícil acesso. É. E aí ele ganhou muito dinheiro naquela época ali, né? Então, explodiu, né? Explodiu o Tério. $50 mil deve ter virado na época $1 milhão. Pô, 1990 essa grana. Porra. Então, eu tive naquele período eu tive uma infância muito farta, né? Não que dinheiro seja sinal de felicidade necessariamente, mas ali eu tinha uma situação muito boa de vida. E tinha meu irmão do meio também vivo, depois ele veio falecer depois. Então, mexi muito com a família. Então, quando eu quis trabalhar no mercado, foi porque eu quis voltar para aquele momento que eu era aquela felicidade, eu quis buscar aquela felicidade ali, né? Então, meu pai me inspirou demais. Eu acompanhei, cara, eu tinha 11 anos ali, cara, mas eu acompanhava ele operando, tinha o Jornal do Comércio na época, eu pegava as maiores altas, as maiores baixas e falava para ele, tá comprado nisso aqui e tal. Então, eu remetia a bolsa à felicidade. E aí eu quis meio que voltar, quis trabalhar no mercado financeiro porque... Por saudosismo. Exato, queria sentir aquele gostinho das coisas felizes da vida, né, das coisas boas. Então, meu pai é uma super influência, né, para mim, sempre me ajudou pra cacete, né, e muito em relação muito o que não fazer também, né, porque ele teve depois de ganhar muito dinheiro, ele como muitos, né, ele seguiu operando, aí veio crise dos tigres asiáticos, diversas crises, crise do México, e ele não tinha... Teve crise das .com, também foi em 97, né? Ele não tinha preparação para aquilo dali, André, não tinha preparação, e ele acabou perdendo, né, tudo, e eu quis no mercado dar o troco, eu acho que assim, a gente acaba sendo a continuidade dos nossos pais, né? A gente tem que utilizar aquilo que você viu os erros, os acertos ali, e você ser uma continuidade dele, né? E uma coisa que eu sempre falei para ele isso, sabe? Sempre falei, cara, eu tô aqui por causa de você, cara. Mesmo você não tendo conseguido vencer o mercado, você me ensinou a como não fazer, a como fazer, a como evoluir. Então, meu pai é uma puta fonte de inspiração nesse sentido. E sobre esse ponto aí, cara, que o Ericão tá falando, é uma situação que eu falei para ele curiosa, né? Aí meu pai, na época, tinha uma ação, né, não lembro exatamente o nome da empresa, eu posso falar o nome da empresa, o nome errado aqui, era de biscoito, alguma coisa, que ele tinha alguma informação que alguém ia comprar e tal. E aí, na época de pregão, antigamente, você dava uma ordem pro cara, não é que nem no HB, que você bota a ordem, bota a validade hoje e tá lá a ordem. Ele deu uma ordem de vender aquele ativo que ele tinha comprado, que ele já não tinha tanto tempo na carteira que ele achou que não ia mais subir aqui, esse evento não ia acontecer. Aí ele deu a ordem lá pro operador de pregão dele para vender naquele dia. Aí deu 20 dias depois, cara, ele acabou vendendo, só que meu pai achou que não tinha vendido, porque... E aí o ativo subiu, cara, assim, mas muito, assim, coisa de 2.000%. E apareceu, naquela época aparecia no Jornal Nacional, as maiores altas do dia, aí apareceu esse ativo, acho que é Belprado, algo assim. E apareceu lá com uma alta absurda, e meu pai comemorando. Aí depois ele foi saber que tinha vendido, não tinha comunicado a ele. Essa diferença de hoje em dia, né, você tem acesso mais fácil como era antigamente, né? Esse exemplo que o Ericão tá falando. Só olha lá, tava lá ou não, né? Ele só descobriu provavelmente no dia seguinte, quando ele ligou pro cara. Cara, mas engraçado que o Daniel, criança, né, ele lembra exatamente daquele dia, meu pai feliz pra caramba. Eu lembro, cara, que foi até um dia que a gente tava
teve uma final, cara, final Fluminense-Vasco nesse dia. Era esse dia foi foda, o Bismarck, acertou na trave, o Sérgio Manuel do Fluminense acertou uma bola na trave, foi uma final que a gente perdeu pro Vasco, cara. Tem uma raiva do Vasco até hoje da infância por causa que o Vasco só ganhava do Fluminense. Hoje em dia, graças a Deus, a situação tá melhor pro Fluminense, né? Enfim. Hoje exatamente não, mas porra, não vamos entrar na discussão futebol não, mas ali foi uma época, foi um dia que a gente foi de cadeira especial. Aí foi o dia que eu abri o Maracanã, assim, a gente sempre ia de cadeira, né, normalmente. Só que foi um dia que a gente foi de cadeira especial, foi nesse dia. O pai falou, não, hoje a gente vai de cadeira especial, porque, pô, papai tá rico, não sei o quê. Pô, a gente foi, aí abriu, foi a primeira vez que abriu, assim, o elevador lá, antigamente das cadeiras especiais, aí você via a torcida, um ângulo que eu nunca tinha visto, né, e aquela visão ali da torcida do Fluminense e do Vasco ficou na tua mente. Ficou na mente esse dia por conta disso. Aí no dia seguinte eu já descobri o quê. Coitadinho. Te rendeu uma bela memória feliz. Exato. Vamos lá. Pessoal, acho que não tem mais perguntas. A gente podia abrir aqui pro pessoal fazer pergunta também, né? Vamos lá, pessoal. Então, abrindo agora para pergunta, fica à vontade. Opa. Dani, primeiramente, parabéns pela trajetória aí. Obrigado. E assim, você respondeu a pergunta que eu ia fazer, que seria ali um personagem da sua vida que te entusiasmou para o mercado, acho que foi seu pai, né? Mas assim, você entrou muito mais preparado do que a maioria das pessoas que eu conheço, porque você já entrou ali para trabalhar, né? Dentro do mercado financeiro, geralmente as pessoas elas só conhecem o lado de lá. Mas assim... teve algum momento, todo mundo tem, mas qual foi o ponto para você de inflexão, aquele dia que de repente você teve talvez o seu pior dia do mercado naquele momento, mas que ao invés de desistir, você, cara, ressignificou aquilo, mas um dia que marcou, assim, talvez lá no começo, nos primeiros anos, de repente um dia que você estava operando e perdeu a mão? Essa é a pergunta. Não, boa pergunta, me faz voltar no tempo e refletir em alguns momentos que eu tive de perdas significativas que foram tiveram essa capacidade de fazer com que eu tivesse um ponto de inflexão a partir dali. Eu vou citar talvez a maior perda que eu tive, tá? Só que ela não me fez, infelizmente, ela não me fez voltar no mesmo dia, que ela fez eu ficar fora do mercado 2 anos, tá? Nesse gap, foi um momento em que eu estava operando vendido, né? Eu adoro operar vendido, mas de vez em quando você opera vendido, você pega um movimento artificial, né? Um movimento diferente que cara, você está correto que aquilo dali está subindo de uma maneira que não deveria estar subindo. Foi na época daquela bolha do alicate. Você lembra disso? Lembro. Né? Pô. Cara, assim, não fazia sentido. Existia um movimento artificial, estavam especulando muito sobre o ativo, em tenda de mercado. E eu estava operando vendido aquilo dali com muito peso, né? E eu acabei ficando negativo na corretora. Eu tinha lá uma grana e, cara, fiquei negativo, muito dinheiro, né? E eu demorei 2 anos para pagar a corretora, né? Trabalhando, né? E refletindo, e tendo esse ponto de reflexão. E aí eu te digo, cara, nesse período, eu falei, cara, na boa, eu tô aqui há 6 anos operando, ganhando dinheiro, pô, mas como é que eu posso ficar exposto a um mercado que, pô, em 2 semanas eu posso perder tudo? Cara, assim, eu tive uma crise de meio que existencial do trade naquele momento, que eu demorei um bom tempo, né, 2 anos para voltar a operar e entender que não, cara, sim, você consegue, você sabe o que está fazendo. Isso faz parte de uma trajetória de vida que você precisa superar, né? E eu superei muito com a automatização de alguns sistemas. Eu tive que passar por um momento em que eu só operei automatizado, né? Foi quando... Mas não é essa hora que você está
procurando resposta para a pergunta, como é que eu vou fazer para isso nunca mais acontecer de novo? Não é isso que você tentou 2 anos responder para você mesmo? Não, eu fiquei com medo de voltar ao mercado, porque, cara, puta, beleza, eu tinha comprado um apartamento pro meu irmão, assim, top, que ele jamais compraria, né? Mas tinha um saldo muito positivo em bolsa, apesar de ter quebrado meu capital operacional. Só que eu quebrei meu capital operacional, cara. Eu não tinha mais nem como operar. Eu tinha que pagar a corretora, cara. Eu tinha que pagar a corretora. Então, pô, estar machucado a esse ponto, ao ponto de ter que vender um relógio para pagar um condomínio, cara, é difícil, cara, é difícil. Então, você dar essa volta foi bem complicado, mas, assim, eu tive que fazer várias vezes a retrospectiva no passado, assim, de toda a minha trajetória lá, para me convencer de que, cara, o que eu conseguia ter aquilo dali, até aquele resultado, ter aquilo dali, ter construído o que eu construí, não foi à toa, né? Cara, são 2 semanas. Em 2 semanas acabou tudo, entendeu? Para quem, inclusive, não conhece essa história, né, eu acho que vale muito a pena ir na internet procurar e tal, porque foi eu acho que lembra um pouco esse caso ao que aconteceu com a GameStop com muito mais liquidez, uma coisa muito maior e tal, mas é aquele ativo que estava lá, de repente começou a subir, não parava, não fazia sentido. Eu lembro de ver um dia abrir Infomoney e estava vendo lá, Mundial atinge valor de mercado maior do que Cyrela. Aí você falava, cara, isso não faz sentido, né? Então, e aí o negócio saiu de centavos para R$5 e depois foi de R$5 para centavos, tudo isso foi em um mês. Leilão. Foi uma coisa assim, ó. Foi um leilão que aconteceu no meio do pregão, porque é o seguinte, a Bolsa, ela decidiu tirar a alavancagem das corretoras nessa operação com o Mundial. E aí, necessariamente, um monte de gente ia ter que zerar. Então, ela abriu a 5 e fechou a R$1. E provavelmente você já tinha saído, né? Porque senão você teria ficado... Foi no dia anterior, foi por um dia. Ah, putz grila, cara. Eu tava muito alavancado, mas muito alavancado. Não era pouco, não. Eu tinha certeza que esse dia ia chegar. E esse leilão vai acontecer, isso vai acontecer, mas foi por um dia, cara. Foi por um dia. Enfim, acontece, faz parte. Tomei um risco gigante, me expus a um ganho absurdo, em troca de perder muito. Aconteceu, perdi. Faz parte. Ô, Dani, primeiramente, parabéns, tá? Gostaria de agradecer aqui ao público pelo serviço da Nomos, tá? Pela assessoria. Realmente presta uma excelente assessoria para nós, traders, que resolve nossos problemas, como você já comentou aí, né? Realmente você liga e conversa com o pessoal e muitas das vezes trabalha conosco como se fosse até um psicólogo que nos ajuda. Então, parabéns a você e o pessoal da Nomos. Obrigado. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, eu estou no mercado, né, operando day trade e vai fazer 4 anos, né? Obviamente já tive bastante gains, mas tivemos aí também bastante loss. E nós traders, a gente sabe que 5% é a estratégia que você está utilizando ali e 95% é seu psicológico. Então, muitas das vezes você está ali, eu vou dar um exemplo hipotético ali, operando com um capital de R$10 mil e você tem ali 3%, 4% de ganho naquele dia, né? E a gente sabe que os grandes investidores do mundo, de repente, buscam ali na faixa de 10% até no máximo 20% ao ano, né? Então, isso leva-se à ganância. Você hoje, qual a dica que você daria, então, para quem está iniciando como day trader, de qual é o percentual que ele buscaria ao dia? Se ele ficasse ali com 2%, 3%, se para ou se ele continua ou não, você não trabalharia com essa questão de levar em consideração o percentual de ganho? Ótima pergunta, tá? A maneira como eu lido com isso não necessariamente é a correta, não existe, vou falar como eu lido com essa situação de percentual de ganho que você deve fazer, tá? Eu vou traçando, né, níveis financeiros que eu vou querendo atingir. É uma loucura, tá? Por exemplo, eu tenho um montante aqui de 10 mil, como eu falei. Eu tenho um resultado, eu falo assim, cara, eu preciso chegar, sei lá, a 12 mil. Eu trabalho em geral com uns 20%.
20% é um ganho que pode ser 20% em um dia, em uma semana. Eu preciso atingir esses 20%. Quando eu atingo esses 20%, cara, é uma mania minha. Eu zero absolutamente tudo que eu tenho. Zero tudo. Engraçado que essa zeragem às vezes demora 1 hora, tá? Só, depois eu volto a operar. Mas eu preciso zerar ter aquele respiro de, cara, beleza. Atingir. Você materializar aquilo. Materializar, cara. É isso. O trader, cara, precisa sentir o gosto de ganhar dinheiro, meu irmão. Tu precisa sentir, tu precisa comprar um carro, tu precisa ter uma viagem com dinheiro. Porque muitas vezes, muitas vezes o cara fica operando igual um maluco e tal. O que tu fez da vida com o teu dinheiro? Pô, não fiz nada. Tem que aproveitar, tem que sentir o gosto da grana. Cara, e outra coisa, o trading, qual a beleza do trading? Cara, é você arriscar pouco dinheiro ali e ganhar muito dinheiro, né? Eu, no início de vida de estagiário, era um louco varrido, né? Pegava todo o meu capital ali e ia pra porrada mesmo, operando e beleza, pô, atingi resultados absurdos, né? Eu lembro que em 2010, meu operador na Umuarama, escuta essa, ele chegou, Daniel, tem um cara aqui da revista Exame, ele queria alguém, um trader, pessoa física, ganhou R$1 milhão em 2010, pô, te selecionei. Eu falei, cara, não pode me selecionar, irmão. Eu opero no banco aqui, eu opero na conta do meu irmão. Porra, não posso. Jota. Porra, mentira dessa. E essa matéria saiu, você sabe, né? Saiu, não sei quem foi o cara que foi, mas se deu bem, vendeu o curso pra cacete. Mas, pô, não podia, né? Mas, enfim, eu acho que no final das contas é sempre tem uns steps, assim, que você precisa atingir. E quando atingir, materializa, cara. Uma das materializações melhores que eu tive na vida foi comprar um i30, na época que o i30 carro chegou no Brasil. Então, carrão. Eu tinha um Celtinha, né? Baita carrão. Eu dei uma porrada, não lembro qual ativo que foi. Cara, comprei um i30 com ganho de um day trade. Fui no carro, fui pedir pro meu irmão, que na época tava difícil de chegar o i30 no Brasil, pedi pro meu irmão, pô, reserva aí que ele tinha na concessionária e foi. Pô, que foi maravilhoso. R$62 mil no day trade que se concretizou num carro. Aquilo ali me fez ganhar muito mais depois porque eu materializei, entendeu? Deixa eu contar uma história aqui que é muito parecida também. Que isso, que Janeiro de 2007, eu também dei uma porrada e tal, não sei o que. Eu falei, agora eu vou arregaçar. Fui lá e comprei um Peugeot 206 automático, com aquele câmbio que quebrava a cada meia hora, sabe? Mas, porra, a sensação, né? Torce contra a França até hoje por causa disso. Oi, até hoje, cara, porra, mas enfim, cara, é tudo muito parecido. Essa coisa de materializar precisa. Muito bom. Então vamos lá, eu tô curioso aqui, você deve estar também. O que é essa sacola verde que tá aí atrás, aí, que a gente tá curioso? Moletom pra vocês. Moletom da Nomos pra vocês. Presente da casa. Porra, eu me amarro em moletom, já tinha também. Eu já sabia o que era, cara. E acho ele lindo. Acho ele lindo. Pessoal da plateia tem pra vocês também, tá? Pode deixar aqui. Pô. Pode já colocar? Fica à vontade. Não sei se vai caber aqui, vai atrapalhar o microfone pra mim, mas eu quero pelo menos abrir aqui pra ver. A produção vai me matar a gente, né, produção? Olha lá, eles estão fazendo assim, ó. Espera. O André fica especialmente bem com esse moletom. Acho que essa armadura aí tem tua cara, meu irmão. Legal, é lindo, adorei a cor. Minha irmã vai querer roubar de mim. Cara, a gente tá chegando ao final aqui, cara, mas, porra, eu queria dar os parabéns sem puxação de saco, que já estamos velhos pra fazer isso, né, cara? Porra, vocês fizeram um trabalho muito bom, cara. O trabalho que você... Bom, além de ser um excelente trader, e é bom falar com gente assim, porque é gostoso. Conversa vai até amanhã. Vai até amanhã. E é gostoso de falar com gente que ganha dinheiro no mercado, porque não é a coisa mais trivial do mundo, né? Então não é fácil encontrar. Às vezes um insight que você dá, uma... Pô, com um prazer. Se puder ajudar com um pouquinho, exato, assim, cara, uma coisa... É sempre muito importante. E segundo, porque a Nomos, cara, fez e faz um trabalho sensacional que ajuda muita gente, né? Então esse suporte que existe hoje para o trader, hoje em muitas assessorias, começou com vocês, né? Isso tem sido muito importante, porque na hora que tá tudo bem, você não precisa de ninguém, mas na hora que você tá com problema, principalmente, se você não tiver uma rede de apoio, uma assessoria que te entenda e que te ajude a resolver o problema, cara, você acaba piorando muito o problema, né? Então, te dou os parabéns por conta disso. E quero ver vocês crescendo bastante e realizando sonhos aí no futuro. Pô, não é isso? Eu acho... Pra mim é um privilégio. Eu com certeza, se não tivesse sentado aqui, estaria ouvindo depois, porque eu sempre escuto, como eu já escutei outras vezes.
Mas é um privilégio poder ouvir essas histórias, porque eu acho que em alguns momentos, a gente que está desse lado das câmeras, muitas vezes, a gente foi picado por essa ideia do que você falou. Se eu puder ajudar um pouquinho na jornada das outras pessoas, sei que falar de propósito rola aquela história, ai, que assunto chato, né? Mas não deixa de ter, porque muitas vezes o mercado, do mesmo jeito, transformou sua vida. Você sabe que ele é uma ferramenta para transformar vidas e você poder fazer isso para os outros é muito louvável. Então eu sou uma entusiasta também dessas coisas, de ver esse público sendo tratado. Eu demorei muito para me assumir trader, né? Redes sociais, falava, ai meu Deus, se eu falar que eu sou trader, já vem ouvir o pessoal também falar um monte de coisa, né? Parte do quanto a gente é marginalizado, né, dentro do mercado. Eu vim de uma cabeça do buy and hold. Quando gravei o Game Delas com as meninas, eu falava isso. Quando meu pai me trouxe o trade a primeira vez, então eu também tenho essa relação muito com o meu pai, que foi quem me colocou no mercado, diferente um pouquinho da forma do seu. Eu falei, imagina, não vou fazer trade, isso daí é moedor de gente. Não, eu repetia todas essas coisas que as pessoas falavam e eu olhava para o longo prazo. E ele falou, eu pago para você fazer o curso que você quiser, né? E eu tive a sorte de não cair porque já eram outros tempos, a gente já tinha o senhor André Moraes fazendo isso, então eu tive sorte de não cair nos maus caminhos do mercado. E justamente por isso, eu vi também, ao mesmo tempo, outras pessoas muito próximas de mim caindo nesses maus... E pessoas que se machucaram profundamente para o resto da vida. Então, ver esse trabalho sendo feito, essa assessoria, esse cuidado com esse público que é tão diferente, que hoje eu tenho orgulho de fazer parte, porque eu vejo outras pessoas com esse propósito. Então é uma honra poder bater esse papo com vocês, uma honra estar aqui do seu lado, André, também. É isso aí. Pô, muito obrigado por ter essa oportunidade aqui de trazer clientes e parceiros queridos nossos aqui para assistir. Eu acho que foi uma experiência muito legal, eu não estou muito acostumado a falar em câmeras, foi bem legal. Espero ter jogado a real, que eu acho que é um dos lemas da Nomos, a gente tem que jogar a real, tá? E a gente tentar ajudar ao máximo essas pessoas, assim, como eu falei do meu pai lá atrás, assim, cada cliente nosso, eu vejo o meu pai do outro lado, sabe? Meu pai já foi um ali, eu preciso ajudar as pessoas. E acho que isso a gente tem, isso no lema, nosso lema é ajudar de verdade, jogar algo, dar algo verdadeiro pro cliente e a evolução dele é uma grande satisfação. Como eu falei anteriormente, a gente não consegue salvar, né? 100%. Infelizmente 100%, porque quem aperta o gatilho é o próprio cliente, mas a gente tenta passar bons conceitos e se a gente salva ali nossos 5%, 10%, é algo que a gente fica muito, muito satisfeito e a gente vai seguir fazendo isso, cara, ad eterno, é nosso lema. É isso aí. Mari, primeira vez que a gente divide a bancada aqui, muito bom, hein? Indec, acho que perdeu a vaga, hein? Indec, pode ficar de férias, Indec, eu tô adorando estar aqui e ouvir essas histórias. Vamos me enfiar aposentar o Indec. Imagina, pode voltar, chefe. Gente, muito obrigado. Até o próximo Gamecast. Tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau.